Olha só, existe um padrão psicológico que, nossa, prende muita gente num ciclo silencioso, que é o da paralisia na hora de fazer uma escolha. Hoje a gente vai desmontar esse mecanismo, sabe? Peça por peça, para entender de onde ele vem e, quem sabe, como começar a desativar isso. Pode parecer até engraçado, né? Mas essa pergunta aqui, ela vai direto ao ponto. A verdade é que essa sensação de paralisia, de ficar completamente travado numa decisão, ela aparece nas situações mais banais. E aí, uma simples ida ao supermercado vira, de repente, um campo minado de ansiedade. E o mais curioso disso tudo é que esse padrão não escolhe tamanho de problema, não. Ele atinge tanto as coisinhas pequenas do dia a dia, tipo o que comprar ou o que assistir na TV, quanto os projetos gigantescos que podem mudar uma vida inteira. Então, não importa se é decidir o filme do fim de semana ou se é a hora de abrir aquele negócio dos sonhos, o resultado final pode ser o mesmo: não fazer nada. E isso, claro, é um sinal de que tem algo bem mais profundo acontecendo por trás de tudo. Então vamos lá. O nosso ponto de partida para investigar isso é o sintoma mais óbvio, né? A paralisia das escolhas. Essa incapacidade de simplesmente agir. Para entender o que está rolando de verdade, a gente precisa meio que agir como detetive, sabe? A ideia é ir tirando camada por camada para chegar na raiz dessa sensação de estar completamente travado. E olha só, logo na primeira camada que a gente tira, já aparece uma coisa fundamental: a paralisia. Ela não é o começo da história, é o fim, é a consequência de uma corrente que começou lá atrás. Ela vem da procrastinação, que por sua vez é alimentada por um perfeccionismo, nossa, implacável. E esse perfeccionismo nasce de uma insegurança muito, muito profunda. Ok, mas de onde vem essa insegurança toda? O que alimenta essa necessidade de ser perfeito? É exatamente aqui que a gente encontra o personagem principal dessa história, a força que move todo esse ciclo, o que a gente pode chamar de ditador interno. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual é a fonte dessa pressão absurda para ser perfeito? De onde vem essa voz que coloca a régua lá no alto, tão alto que a gente nem consegue começar a pular? Para entender isso, a gente precisa dar uma voz para essa pressão. E essa voz, ela soa mais ou menos assim, com acusações diretas, pesadas, que ficam ecoando na cabeça. São frases desse tipo, tiradas do material que a gente analisou, que vão minando a confiança e abrindo o caminho para a paralisia. É uma voz que, infelizmente, talvez soe bem familiar para muita gente. Pois é, essa é a voz do tal ditador interno. E a missão dele é uma só: inflexível, evitar o erro a qualquer custo. Mas não porque errar é só chato, não. Para ele, qualquer falha, por menor que seja, é uma catástrofe. E para evitar essa catástrofe, ele impõe padrões de rigidez que são, na prática, impossíveis de alcançar. Beleza, então já identificamos o ditador. Mas todo ditador tem uma história, né? Uma origem que explica como ele chegou no poder. Afinal, de onde vem esse medo gigantesco de errar? E aqui está, talvez, o ponto mais importante de toda essa análise. Essa voz crítica não é uma parte essencial de quem a pessoa é. Ninguém nasce com ela. Ela foi instalada. Sabe, como se fosse um programa de computador instalado ao longo da vida. E todo programa de computador tem aquela linha de código principal, né? A desse aqui é assustadoramente simples. Errar é perigoso. Veja bem, não é errar é ruim ou errar é frustrante. A programação diz que errar representa um perigo real, iminente. E como é que esse código foi escrito? Bom, através de experiências, muitas vezes lá na infância, que criaram uma conexão direta no cérebro entre o ato de cometer um erro e a sensação de perigo. Coisas como castigos, humilhações, aquela ameaça constante de que qualquer erro levaria a uma punição. Tudo isso foi ensinando para o cérebro uma lição muito dura. Para estar seguro, é preciso ser perfeito. Certo. Agora, com todas as peças na mesa, a paralisia, o ditador, a programação do medo, a gente finalmente pode montar o quebra-cabeça. Agora dá para ver o mapa completo desse padrão em ação. O circuito da autossabotagem. Presta atenção em como tudo se conecta. Começa com um gatilho, uma tarefa nova, uma situação de risco. Isso, na hora, dispara o medo. E se eu errar? Essa pergunta ativa aquela memória antiga de punição, o que gera a insegurança. Aí, como mecanismo de defesa, entra o perfeccionismo. Tem que ser 100% certo. Isso leva à procrastinação, para adiar a dor de um possível erro. E o resultado? A paralisia.
Para fechar o ciclo, vem o auto-ataque do ditador, confirmando a crença de incapacidade, com aquela voz dizendo: "Eu avisei que não ia conseguir." E o pior de tudo é que esse circuito se autovalida. Cada vez que ele dá uma volta completa, ele reforça a crença de que a falha está na pessoa e não no sistema que está rodando na cabeça dela. Vira uma profecia que se cumpre sozinha, uma armadilha que fica mais apertada a cada tentativa de sair. Entender esse mapa é o passo 1 e é fundamental. Mas a grande pergunta é: como é que se sai disso? Como quebrar um padrão que parece ser tão forte? A primeira mudança de perspectiva, e talvez a mais importante, é entender o seguinte: essa paralisia não é uma falha pessoal. Não tem a ver com preguiça, nem com falta de vontade. É simplesmente o sintoma de um sistema interno que está em operação. É um mecanismo emocional que foi aprendido, sabe? Ele foi desenhado para proteger de um perigo que, na maioria das vezes, nem existe mais. Pensa assim: é como um alarme de incêndio antigo, super sensível, que dispara com o vapor do chuveiro. A intenção dele é boa, é proteger, mas ele está desregulado. Ele reage a um perigo que já passou. É um sistema de proteção que ficou obsoleto. E é exatamente por isso que a primeira reação que a gente tem, que é de brigar com essa voz, tentar calar ela na marra, geralmente não funciona. Lutar contra o ditador é a mesma coisa que gritar com um alarme de incêndio para ele parar de tocar. Só vai aumentar o barulho e o estresse. A saída é mais sutil, mas ao mesmo tempo, muito mais poderosa. O primeiro passo não é a luta, é simplesmente reconhecer a voz dele. É desenvolver a capacidade de perceber: opa, o ditador está falando. De identificar quando o circuito começou a girar. E só observar. Observar tudo isso sem se identificar com esse processo. E fica aqui a reflexão, né? E se o primeiro passo para a liberdade não for vencer uma grande batalha interna, mas sim ter a clareza de simplesmente saber quem é que está falando? E se o poder todo desse ditador não estiver na força dele, mas no fato da gente não perceber que ele é só uma voz e não a verdade absoluta? Talvez o começo de tudo seja exatamente aí.